Se você é cotista do BCFF11 ou de qualquer outro fundo de fundo, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Muito provavelmente você está investindo nesse fundo imobiliário da forma errada. Bom, eu me chamo Matheus Lima, sou especialista de fundos imobiliários aqui no TwoFiz e eu vou te mostrar nesse vídeo uma oportunidade oculta no mercado de fundos imobiliários. Eu vou te mostrar uma estratégia que você não está enxergando nos fundos de fundos e por conta disso, continue utilizando esse ativo de forma equivocada. Fundos de fundos como o BCFF não são feitos para você carregar para o longo prazo. Existe uma estratégia muito mais inteligente para você investir nesse tipo de fundo imobiliário e eu vou te revelar ela agora para você. Se você está interessado nisso, já faz sua inscrição aqui no canal, porque toda semana tem diversos vídeos aqui te ensinando a investir melhor e aumentar a sua renda passiva com os fundos imobiliários. Ah, e aproveita também e deixa o seu like aqui. É importante demais para que esse vídeo ele consiga atingir mais pessoas e também que possa ajudar o nosso canal a crescer. Bom, vamos lá. O BCFF11 é um fundo imobiliário do tipo FOF. FOF é uma sigla em inglês do Fund of Fund. Na tradução literal, seria o famoso fundo de fundo. Esse tipo de fundo imobiliário, ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. Ou seja, ele não investe em imóveis reais, ele não investe em tijolo. Mas ele também não é aquele fundo de papel que investe em dívidas imobiliárias. O FOF, ele concentra seus investimentos em cotas de outros fundos imobiliários. Em termos literais, o FOF vai até a Bolsa de Valores e compra cotas de outros fundos imobiliários negociados. Por isso que ele recebe o nome de fundo de fundo. Ele é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. Então, só para você entender, eu vou te dar um exemplo prático. Vamos olhar para o próprio BCFF11, que é um fundo de fundo muito famoso. Atualmente, ele tem em carteira aproximadamente 60 fundos imobiliários. Dentre eles, cerca de 6% do seu patrimônio líquido está alocado ali no Canip11, um pouco mais de 3% está alocado no BTLG11 e 1,5%, 1,3% está alocado no Vigip11. É um fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários. Acaba sendo um investimento muito procurado por iniciantes, porque para o investidor que está começando, você tem a vantagem de conseguir diversificar o seu capital com um único investimento. Uma cota do BCFF11 hoje está custando cerca de R$ 9,00. Então, com R$ 9,00 você diversifica os seus investimentos em mais de 60 fundos imobiliários. É uma forma fácil de você começar já diversificando no mercado de fundos imobiliários. Só que aí a gente chega num ponto-chave que muita gente deixa de lado e que é justamente a oportunidade que você não está vendo. Quando nós analisamos as estatísticas no mercado de fundos imobiliários, os dados eles são muito claros. Na esmagadora maioria das vezes, carregar um fundo de fundo para o longo prazo não compensa. É óbvio que estamos analisando uma média do mercado. Individualmente, pode ser um FOF ou outro fundo que entregou um resultado muito bom, mas na média não é isso que acontece. Se você comparar, por exemplo, o retorno do BCFF com o retorno do MXRF e do HGLG, que são respectivamente um fundo de papel e um fundo de tijolo, nos últimos 10 anos, o BCFF ele perde de lavada. Somando os retornos através de rendimentos e valorização das cotas, o BCFF entregou um retorno de aproximadamente 93%. O HGLG teria colocado muito mais dinheiro no seu bolso, com um retorno total próximo a 300%. E o MXRF, a mesma coisa, um retorno aproximadamente de 300%. Isso é o que normalmente acontece com os FOFs no longo prazo. Eles perdem para bons fundos imobiliários de papel e bons fundos imobiliários de tijolo. Então, as estatísticas deixam muito claro, não é inteligente investir em fundo de fundos para construir uma renda passiva todos os meses na sua conta. Você pode até investir no FOF inicialmente para começar a entender sobre o mercado de fundos imobiliários, mas não é inteligente você carregar esse fundo com um pensamento de longo prazo. É mais vantajoso para você utilizar esses fundos de fundos como o BCFF numa estratégia diferente. Ao invés de pensar em renda passiva e longo prazo, você vai pensar em valorização. Você vai pensar em ganho de capital em um curto ou médio prazo. Ou seja, você não vai segurar esse fundo por 10, 15 anos. Você vai comprar e vender algum tempo depois. O seu foco com os fundos de fundos deve ser a valorização e não a renda passiva. E é por isso que eu digo que essa é uma oportunidade que quase ninguém vê. Porque as pessoas normalmente investem em fundos de fundos como se eles fossem fundos imobiliários normais. Mas eles não são. Assim como a dinâmica do investimento em um fundo de tijolo é diferente da dinâmica de investimento em um fundo de papel, também é diferente a dinâmica de investimento em um FOF. As particularidades de um FOF, na minha opinião, tornam o investimento focado em ganho de capital num curto ou médio prazo muito mais vantajoso do que o investimento focado em renda passiva no longo prazo. A estatística deixa claro, isso pode ter várias explicações. O fato do FOF ter uma cobrança duplicada de taxa de administração, já que ele cobra sua taxa direta e acaba indiretamente pagando pelas taxas do fundo que ele investe. E isso contribui muito para esse retorno inferior no longo prazo. Então, se você carrega um FOF por 10 anos ou mais na média, é isso que você pode esperar. Um retorno não tão satisfatório e uma renda passiva não tão boa. Mas eu vou te ensinar agora o jeito certo de investir no BCFF ou em qualquer outro fundo de fundo.
Eu, por exemplo, já apliquei essa estratégia na minha carteira com o HGFF11. Tudo que você precisa entender para aplicar essa estratégia é o conceito do preço sobre valor patrimonial. Esse é um indicador dos fundos imobiliários que mensura a relação entre o valor de mercado do fundo e seu valor patrimonial. Ou seja, compara o quanto o fundo está sendo vendido ou negociado na bolsa e o quanto ele tem de fato em patrimônio. Para fundos de papel, como SOFs, esse é um indicador extremamente eficiente na análise de preço. A interpretação do indicador é básica. Se ele estiver acima de 1, isso significa que o fundo está sendo negociado na bolsa por um preço acima do seu patrimônio. Ou seja, o fundo está caro. Se você comprar esse fundo com P/VP acima de 1, você está pagando mais do que o fundo tem em patrimônio líquido. E o contrário também é válido. Se o indicador estiver abaixo de 1, isso significa que o fundo está sendo negociado na bolsa por um preço abaixo do seu patrimônio. Ou seja, o fundo está barato. Na teoria, é isso que esse indicador traz para a gente. Na prática, as coisas costumam ser um pouco mais flexíveis. Não é porque um fundo está com P/VP de 1,01 que ele está mais caro. Você não precisa ser tão rigoroso nessa análise. Aqui no TwoFiz, nós acreditamos que um P/VP de até 1,05, a depender do fundo e do cenário, pode ser um valor bem razoável. Significa que o fundo imobiliário está no seu preço justo ou muito próximo dele. E a estratégia que você vai utilizar para investir em FOFs gira inteiramente ao redor desse conceito. Ao invés de comprar e segurar um FOF para o longo prazo, você vai aproveitar as oportunidades que o mercado te dá. Você vai comprar esse fundo quando ele estiver barato e vender quando ele estiver caro, para embolsar o ganho de capital no curto prazo. Em termos práticos, quando o FOF estiver com P/VP bem relevante abaixo de 1, você compra. Quando esse P/VP subir, você vende. E você pode fazer esse ciclo de compra e venda de FOFs eternamente, desde que, claro, com um risco bem controlado. Você não vai colocar 100% da sua carteira numa operação de ganho de capital com FOF. Você vai utilizar uma pequena porcentagem dela para aproveitar uma oportunidade específica. Aqui no TwoFiz, nós defendemos um investimento de longo prazo. Nós não somos especuladores, mas também não somos bobos. Quando surgem oportunidades, pode sim ser inteligente fazer estratégias como essa no curto prazo, usando uma pequena parte do seu patrimônio. Eu te garanto, na maioria das vezes, essa estratégia vai te trazer um retorno maior do que segurar um fundo por um tempo indeterminado. Esse tipo de fundo imobiliário não foi feito para você investir pensando em longo prazo e em renda passiva mensal. Para essa finalidade, você tem os fundos de tijolo e os fundos de papel. Com FOFs, o seu objetivo primário deve ser o ganho de capital. E essa é a estratégia que eu queria te revelar. Extremamente simples e eficiente. Comprou um fundo bem abaixo do seu valor patrimonial, venda quando ele estiver acima. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor as dinâmicas existentes no mercado de fundos imobiliários, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho e se inscreve no nosso canal. Hoje, você aprendeu a investir da forma correta e aproveitar as oportunidades nos fundos de fundos. No próximo vídeo, você pode aprender outra estratégia que muda o seu patamar de investimentos. O nosso objetivo aqui no TwoFiz é te ensinar a investir com estratégia e aumentar cada vez mais a sua renda passiva. É claro, sem perder a segurança, que é uma característica do mercado de fundos imobiliários. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para você.